Então vamos lá. Provérbios capítulo 4, verso 18. Diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, nós te agradecemos porque o Senhor se achegou a nós nessa noite, desde quando o culto começou. E te pedimos que agora o Senhor se manifeste através da tua palavra. Usa-nos, ó Pai, para falar, para aprender, para entender, e capacita-nos para sair daqui melhores, mais fortes, mais próximos e mais íntimos de Ti. Toda distração caia por terra agora em nome de Jesus. E leva a nossa mente cativa aos Teus cuidados, ó Pai. Amém e amém. Você pode se assentar. Irmãos, a nossa vida, o nosso dia a dia, ele é comparado a uma caminhada. Essa caminhada, ela tem a largada dela, o começo dela quando a gente nasce, quando a gente chega no mundo. E ela tem o seu final quando a gente vai embora desse mundo, quando a pessoa morre. Todo mundo aqui deseja uma caminhada leve, feliz, tranquila, só coisa boa. Mas muitas vezes a gente tem momento que é difícil, que não é fácil. Tem dia que você tem vontade de parar, de desistir, de sumir. De nessa caminhada, você tem vontade do quê? De sentar na beira do caminho e falar: vou esperar a morte. Vou esperar o ônibus do céu passar e vou embora de ônibus, porque caminhar não dá mais. Não estou conseguindo. Por uma série de motivos. E hoje, essa noite, o Senhor quer nos ensinar a trabalhar para vencer essa caminhada. Para seguir adiante. Porque é necessário. Então vamos entender o que a gente precisa para caminhar. Se você for fazer uma caminhada num dia de sol, tem uns doidos que gostam de fazer isso. Subir a serra a pé. Né? Vai subir a serra. Que jeito que você vai? Né? Que jeito que você vai? Irmã, você vai de salto alto, né? Você vai de salto alto, cabelo preso, toda arrumada, maquiada, para subir a serra? Não vai. Né? Irmão, você vai com aquele sapato de casamento, bico fino, né? Aquele sapato que é apertado, né? E vai de paletó e gravata, para subir a serra? Você não vai. Você vai que jeito? Primeira coisa, o sol está forte, então você vai usar uma roupa com proteção UVA e UVB, que são duas proteções. O UVA são dois raios do sol que vêm contra a nossa pele. O UVA, ele é forte, ele penetra dentro do nosso corpo e pode gerar câncer. E o UVB é aquele que dá o efeito pimentão, né? Nos brancão, nas italianadas, que nem eu assim, que só de passar já fica roxo. Ou seja, proteção. Outra coisa, um tênis, e dependendo da marca, ele tem que ser bem acabado por dentro, não pode ser grosseiro, ele tem que ter um amortecedor, ele tem que ter um solado melhor para você subir a serra. Né? Enfim, outra coisa, se você tiver astigmatismo, miopia, que eu não sei agora qual é o problema maior, mas eu sei que eu tenho os dois, o Ray-Ban. Por quê? O óculos escuro para não machucar os seus olhos, por conta dos raios ultravioleta também. E um boné, principalmente se você tiver um vasto cabelo como o meu, você vai ter que usar um boné, para poder se proteger. Aliás, até quem tem cabelo, porque o sol está de rachar a mamona. Então, todo mundo tem que usar usar o boné. Usar cabelo quem tem. Quem não tem, usa o pouco que tem, e quem já perdeu tudo, vida que segue. Agora, vamos entender isso. A gente precisa disso. Se você for espiritualizar esse equipamento, andar com Jesus na caminhada é a mesma coisa. Por quê? Porque o mundo espiritual já preparou também os apetrechos, os equipamentos para a gente usar. Está lá em Efésios 6, do verso 14 em diante.
que diz assim, ó: estais, pois, se puder jogar aí Efésios 6,14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, a couraça da justiça, o sangue de Jesus que me justifica. Ele é a minha roupa contra o UVA e o UVB espiritual, que é o quê? As ações do maligno para tentar tirar de mim as características de crente, de salvo. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Não é o tênis, é a palavra. A própria Bíblia diz quão formosos, Salmo 119, eu acho que é o 105, que diz assim: quão formosos são os pés daqueles que proclamam as boas novas, as boas novas da salvação. Ou seja, para proteger os nossos pés, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Na armadura do crente, que era a armadura era uma linguagem da época. E hoje, o que nós podemos colocar nessa armadura do século 21 para o povo de Deus? É o Ray-Ban. É o óculos escuro. Ray-Ban é marca, né? Ó, dando um jabá para alguém aí, né? É o óculos escuro. Por quê? Porque é o que vai nos impedir de ser ofuscados pelas ações do inimigo. E aí também, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o boné. Né? O boné do corredor, no mundo espiritual, seria o capacete da salvação, que é o que mantém nossa identidade, nos mantém protegidos dentro da vontade de Deus. Agora, não adianta só você ter a roupa apropriada para caminhar ou ter a armadura espiritual. Você tem que caminhar. E aí o que acontece? Há impedimentos para você caminhar. Esse é um problema. Os impedimentos, porque não são os equipamentos que podem nos impedir, não é a armadura que pode nos impedir, mas sim situações, emoções, sentimentos que nós somos expostos, que nós vivemos e que faz com que a gente não consiga desempenhar a caminhada. Quando você vai para uma caminhada, você leva o quê? Você vai, Você leva uma garrafinha de água para você caminhar. Você não vai caminhar no lago ou subir a serra e levar uma mochila daquela de escoteiro com comida para 4 dias. Você vai caminhar para perder peso ou para engordar? Você vai caminhar para chegar num ponto ou para passar mal no meio do caminho de tanto comer? Ou seja, você não carrega volumes para caminhar. Por isso que a vereda do justo vai sempre abrindo caminho para ele, porque ele consegue chegar no objetivo. O problema é que muitas vezes nós tomamos sobre nós pesos, ou nos são colocados pesos, e esses pesos que de alguma forma a gente resolve carregar, porque tudo que é colocado como peso sobre alguém, ou algo que ele absorve, nos 2 sentidos, é ele que resolve continuar carregando. Nós vamos ver isso aqui, porque não foi Deus que deu. Deus não projetou a gente para carregar peso. Deus projetou a gente para carregar peso espiritual, peso emocional, peso... Não, Ele projetou a gente para caminhar com Ele, para caminhar ao lado dEle, e Ele ao nosso lado, para objetivos, ou seja, carregar, é isso que você tem que entender, carregar coisas é uma escolha sua, e abandonar a caminhada também é uma escolha sua, e por causa de pesos que você escolhe carregar, você abre mão da sua caminhada profissional. Quantas pessoas já começaram uma carreira, uma projeção profissional e abandonaram a carreira, e hoje não estão realizando aquilo que gostavam e poderiam estar fazendo e bem. As pessoas abandonam cursos,
É muito comum no primeiro ano da universidade, tem lá 50 alunos, e na formatura tem 12. Por quê? Porque 38 abandonou no meio da caminhada. As pessoas abandonam cursos, abandonam profissões, as pessoas abandonam familiares, as pessoas abandonam família, as pessoas abandonam casamentos, as pessoas abandonam relacionamentos, e depois amargam o resto da vida por aquilo que abriram mão, que deixaram para trás. Porque aí entendem que era algo bom na sua vida, era algo de Deus, mas que por algum momento ela optou abandonar aquele caminho, abandonar aquele projeto, abandonar aquela direção, e ela acabou indo para outra. Irmãos, é uma frase muito batida, muito comum, mas real. Tem 3 coisas que não voltam. Palavra dita: você é dono do que você pensa, escravo do que você fala. A flecha disparada, depois que disparou, não tem como segurar. E a oportunidade perdida. Você pode ter outras oportunidades, mas naquele dia, naquele momento da sua vida, naquele período, você não vai ter mais. Ela passou. Então muitas vezes as pessoas sofrem por quê? Porque abandonaram a caminhada, nas mais diversas áreas da sua vida. Por que as pessoas abandonam? Quais são essas cargas? Esses impedimentos? Primeira coisa, preocupação desnecessária. Deus tem mexido muito na minha natureza. Hoje eu estou pregando para mim, estou repregando, porque eu preguei de manhã e estou pregando de novo. E eu preciso tomar posições na minha vida. Não adianta só eu falar, eu não sou papagaio. O papagaio fala, você pode pegar um papagaio e fala para ele assim, ó, tem papagaio que fala o Salmo 23 inteiro, lindo. Mas ele é crente? Ele não é, ele não sabe de nada, ele só está falando. Então muitas vezes, irmãos, a gente está pregando, você está falando para alguém aquilo que Deus está falando para você. E eu, como você, temos que o quê? Pare e pensa, quanta preocupação desnecessária você tem. Talvez a primeira delas, que tem maior peso na nossa vida, é o sofrimento por antecipação. A expectativa gerada por aquilo que não aconteceu e que vai acontecer. Nós formamos quadros, nós formamos circunstâncias que ainda não aconteceram e decretamos elas como verdadeiras, como fato ocorrido. E criamos coisas na nossa vida que a gente sofre. E ainda não aconteceu. Aliás, não há garantia alguma que vai ocorrer, porque chama-se futuro. E nós muitas vezes fazemos com isso. Outra coisa também, a preocupação por aquilo que não deveria ocupar tanto nossa mente. É a famosa tempestade no copo d'água. Eu tenho uma dificuldade muitas vezes de certas coisas em relacionamento. Uma delas é a pessoa chegar para mim e falar assim, você quer ver se perdeu? Olha pastor, o negócio é o seguinte, está acontecendo um problema aí. Qual é o problema? Alguém infartou? Que eu não estava esperando que infartasse? Quem estava esperando que alguém infartasse? Alguém morreu? Ó, está acontecendo um problema aí, qual é o problema? Um problema desse tamanho. Sabe aquela história, tempestade no copo d'água? Isso aí, irmãos, desgasta. Às vezes o problema é desse tamanho. Aqui, ó. Você está entendendo? É aqui o problema. Por que o outro braço está aberto? Ué, eu não posso abrir o braço? É meu? A gente tem que entender isso. O angustiar e remoer as coisas que não podemos mudar, pois faz parte da vida de pessoas próximas. Eu conversava com uma pessoa essa semana, e ele estava explicando para mim como é que funciona o nosso cérebro. Um irmão lá em São Paulo. Você sabia que o seu cérebro não dá atenção e não tem tempo para coisa boa? Sabia disso? Quando acontece algo bom, quando acontece a solução de um problema, quando acontece a evidência de algo que vai dar certo, o seu cérebro, sabe o que ele faz? Ele fala, não tem importância. Então ele não foca. Mas quando há algo que lhe
que pode dar errado, que pode apresentar um perigo, que pode apresentar pode dar errado, algo que pode dar uma dificuldade, uma notícia que não é boa. Sabe o que acontece com o seu cérebro? Ele se monta, se arma e se posiciona para a defesa. Ele libera adrenalina e ele libera também descargas de outros componentes que geram o quê? Preocupação, ansiedade e cansaço. Enfim, ele cria uma situação, e qual que é o grande problema? Quando você começa a remoer as coisas, a remoer os problemas, a falar da situação diversas vezes, você traz imediatamente um sentimento de satisfação no seu cérebro. Tem gente que fala, não, eu preciso falar porque vai melhorar. Não vai. Você vai trazer um sentimento de satisfação no seu cérebro, num primeiro momento. Por quê? Porque o seu cérebro está se exercitando. Ele fala, vamos lá, agora vai resolver, hein? Vamos lá, vem. E não vai vir nada, não vai acontecer nada. Qual é o resultado disso? Daqui a pouco o cérebro está cansado, porque nada aconteceu. E o problema não resolveu. E aí o que acontece? Você volta no assunto de novo. E aí ele fala, bom, então é agora, né? Vamos lá, vamos enfrentar. Não acontece. Isso vai dando angústia. Essa pessoa estava me explicando como que funciona o cérebro da pessoa. Isso é algo, irmãos, muito sério. Então nós temos que tomar cuidado. Outra coisa, excesso. Toma cuidado com atividades que você vai absorvendo. Muitas não são urgentes ou nem necessárias. E muitos não te pertencem. Sabe o esponja? Ele vai absorvendo tudo para ele. Tudo ele vai absorvendo para ele. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu faço. Chega uma hora que quem está em volta cruza o braço. Por quê? Ele vai resolver. E sabe, irmãos, isso tudo vai desgastando, vai diminuindo as nossas perspectivas, vai agredindo a nosso coração, nossa mente, nossa saúde. E sabe o que acontece? Nada. Ou melhor, você morre. Agora eu pergunto para você, alguém que já morreu, permaneceu fora do cemitério porque tinha projetos inacabados? Morreu e enterrou, filho. Não tem o que fazer. O rico, o pobre, novo ou velho, não tem o que fazer. Então, excessos. Veja o que é seu. E dentro daquilo que é seu, o que você pode fazer. E aquilo que você não pode fazer, não faz. Não tem o que fazer. Mas é simples assim, por incrível que pareça. Mas se eu não fizer, vai dar jeito, irmão. Vai acontecer. A pessoa vai fazer. Se é problema dos outros, ótimo, é dos outros. É dos outros. O máximo que você pode conseguir é quando morrer, no seu túmulo está escrito assim, ó, aqui jaz fulano. Ele era o máximo. Pronto. Mais nada. Então, comece a entender que nós não fomos chamados por Deus para carregar excessos. Outra coisa, fardo. O que é fardo? Culpa que nós carregamos. E aí eu quero perguntar para você, você sabe qual é a pessoa mais difícil para você perdoar? Sabe quem? Você mesmo. Por quê? Porque todos nós erramos, todos nós cometemos erros, todos nós falhamos com alguém em um dado momento da vida. E quando é alguma coisa que acontece, as pessoas
É muito comum as pessoas perdoarem. Não é não, pastor, é sim, mais do que você pensa. Principalmente pessoas próximas, pessoas da família. O amor, o sangue fala mais alto e é exercitado o perdão. Quando a pessoa entende quem é Jesus, a salvação, ela vai lá no altar, ela pede perdão para Jesus, Jesus perdoa, e a Bíblia diz que ele joga num lugar chamado mar do esquecimento. Aí qual é o problema? É a pessoa se perdoar. Eu não me perdoo. Eu não consigo perdoar. Isso é tão pesado, é tão ruim quanto guardar mágoa de alguém. Talvez até maior. Por quê? Porque a pessoa, ela já te perdoou, e aí ela chega, ministra na tua vida, e você entende que ela te perdoou, mas você não se perdoou. Isso é algo ruim. Isso é algo extremamente danoso para a nossa vida. Não nos deixa continuar caminhando. Outra coisa, guardar mágoa. Aconteceu, aconteceu. Irmãos, não vai voltar atrás. Libera. Libere a pessoa da sua mágoa e libere você da sua própria mágoa. Não vai mudar o que aconteceu. Hoje é uma noite de você entender que você está carregando coisas que não são suas mais, porque Jesus já mudou sua história, já mudou o quadro, já passou o tempo, você cresceu ou você envelheceu, você amadureceu, Deus já reverteu o seu quadro, já mudou sua história, você já foi abençoado, já foi restaurado, já foi honrado, e você está carregando algo que é lá de trás, e Deus diz para você: para, larga isso aí. Larga. Outra coisa, angústias geradas por inseguranças, por traumas. Eu tenho medo. Mas você tem medo do quê? Tenho medo. As pessoas às vezes têm medo, não sabem nem do que tem medo. Eu tenho medo do futuro. Calma, deixa eu chegar no dia. A Bíblia diz, olha como Jesus é preocupado com nós não termos traumas. E não temos medo. O que ele fala? Basta a cada dia, só a turminha aqui da frente, basta a cada dia o seu mal. Se não fosse assim, o que ele teria feito? Moisés, lá no Êxodo já. O negócio é o seguinte, Moisés, sábado é o dia de folga. Então sexta-feira, vocês vão botar as bacias, porque vai vir o maná da semana para vocês. Uma vez por semana só. É tipo mercado. Vocês vão lá, abastece a casa para comer a semana inteira. Foi isso que Deus fez? Não. Todo dia de manhã você vai levantar e vai pegar o maná para comer. Aí quando chega no Novo Testamento ele muda de estratégia? Não. Ele fala, vamos orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então não adianta. Outra coisa, distrações. Como isso tem tomado a vida das pessoas? Quer ver uma coisa que te distrai? Influência negativa. Presta atenção. A Bíblia diz, é uma palavra, uma pastoral diretiva para você agora. A palavra de Deus diz, Jesus disse, aquele que comigo não ajunta, espalha. Se depois o seu proceder, sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo, do maligno. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? A minha avó dizia o seguinte, fulano é igual relógio que atrasa, não adianta. Você está entendendo? Então presta atenção, ame, interceda, ore, mas não absorva aquilo que pessoas querem transferir para você. Influências negativas. Influência negativa. A pessoa começa a jogar coisas na sua cabeça e você às vezes não percebe. Na hora você fala, meu amigo, minha amiga. E a pessoa está jogando influências na sua cabeça que vai desanimar você dos seus estudos, para que ficar estudando tanto tempo?
Não vai ganhar dinheiro com isso. O que mais tem no mercado é gente estudando isso aí. Ai, por que você quer fazer direito? Tem um monte de advogado. E daí? Ou a pessoa começa a desanimar a sua fé. Começa a querer trazer na sua vida uma programação diferente daquela que Deus estabeleceu na sua vida. Princípios, valores da palavra. Comunhão com Deus. Quer te tirar da presença de Deus. Ai, vamos ali, vamos acolá, vamos não sei o quê. Corta, irmão. Corta. Às vezes pode ser gente até na sua casa. Mas você tem que dar uma regrada. Para a pessoa entender o seguinte: você não vai me influenciar. Outra coisa, distrações geradas por coisas e pessoas que te tiram do caminho. Irmãos, isso é muito sério. O ser humano está perdendo muito tempo na tela. E isso está fazendo a pessoa abandonar a caminhada dela. Nós temos que tomar cuidado com isso. É bom, é gostoso, é uma bênção, você aprende um monte de coisa, mas não, tudo que é demais não presta. Você pode gostar de feijoada, mas se você comer 3 litros de feijoada, você morre. Tudo que é demais não presta. Regra isso, toma cuidado com isso. A pessoa consegue ficar muito tempo na frente de uma tela, mas não consegue. E aí, por que? Pastor, você é contra o computador, contra a tela? Não, irmãos, eu uso, eu preciso usar. Mas o problema é o seguinte: o relacionamento. Nós estamos tendo um problema muito sério com essa geração que está chegando, que está entrando no mercado de trabalho. Eles não conseguem conversar, eles não conseguem se relacionar, eles não conseguem olhar no olho. Eles não conseguem ter um feedback, um retorno do outro. Por quê? Porque eles estão olhando apenas para o mundo virtual. Eles têm dificuldade de sair para o mercado de trabalho, de sair para o mercado de estudo, para sair para a igreja. Por quê? Porque eles ficam no virtual. Eles têm dificuldade, e o problema é que os mais jovens estão com esse problema, e agora descobriram que os mais velhos também estão numa dependência da tela. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui. Há quanto tempo você não faz isso? O que, pastor? Senta, sem tela perto. E quando eu falo tela, é celular, é televisão, é computador, e conversa. Quanto tempo faz que você não coloca o celular num canto da casa que depois tem que sair procurando? Com a televisão desligada e conversa com a sua família, com quem está na casa. Quanto tempo? Ah, pastor, mas eu não fui criado assim. Não é uma questão de ser criado. Tem coisa que a gente não recebeu quando chegou nesse mundo, mas quando Jesus nos salvou, nos deu para a gente desenvolver. Você está olhando, vendo, você está vendo, estou vendo você aqui. Mas há quanto tempo, eu quero fazer uma pergunta para você, você não olha no olho do seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, do seu filho, dos seus pais? Quanto tempo você não olha para ele? E você não transmite os seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, através do olhar e de uma conversa? As pessoas vão levando as coisas a esmo, até que chega um dia e fala: nossa, mas eu não sei o que aconteceu. Você não estava vendo? Estava lá. Ó. Tem gente abandonando a vida, abandonando a caminhada. Por quê? Por falta de relacionamento com quem importa. E qual o desdobramento disso? As pessoas estão fazendo uma coisa que a própria pessoa que inventou, que criou o WhatsApp, falou que não é para isso. As pessoas, entendam bem isso, o WhatsApp é para mensagem, para informação, não é para relação, para relacionamento. As pessoas estão pedindo a conta do emprego pelo WhatsApp. As pessoas estão saindo de igreja pelo WhatsApp. E acham que Deus vai deixar isso lindo. As pessoas estão saindo da vida dos outros pelo WhatsApp. Foi lá, começou a namorar, frequentou a casa,
comeu na mesa, e depois termina o namoro pelo WhatsApp. Você já imaginou se Deus começar a dizer não para você pelo WhatsApp? Como é que você vai lidar com isso? Isso é muito sério. Por quê, pastor? Porque se você continuar agindo assim, além de você correr o risco de parar a caminhada sua, você vai derrubar alguém da estrada dele. Isso é muito sério. Nós temos que cuidar disso. Por quê? Porque eu tenho que me preparar para a caminhada. E eu gosto quando Paulo fala para os Gálatas estavam indo numa toada muito boa e de repente saíram da graça e começaram a entrar no legalismo. Vós corris bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Há impedimentos criados por situações que nós temos que vencer. Então nós temos que caminhar, e para caminhar você tem que fazer o quê? Alongamento, vamos alongar aí, vamos esticar as pernas, vamos caminhar. Como que nós vamos caminhar? Filipenses 4:6, não ande ansioso de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Coloca as coisas na oração, não coloca no Facebook, não coloca por cima do muro, não coloca no Instagram, não coloca nas redes sociais, não coloque aos quatro cantos, coloca no altar. Você está com luta, você está com problema, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Existe um Deus que colocou o Filho dele na terra para salvar você, colocou o Espírito Santo para morar dentro do seu peito e caminhar com você, e os três estão prontos, aptos, dispostos a ouvir-te-ei, e vou te revelar coisas grandes que você não sabe. E aí o que você vai fazer nessa conversa com Deus? 1 de Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa angústia, esse aperto no peito, essa ansiedade, irmãos, é uma coisa que me assusta. Porque você vê uma criança de 4 anos, 5 anos com crise de ansiedade. Eu não sei se não tinha, ou se os pais tratavam de outro jeito. E aí a palavra de Deus já sabia disso, Deus. E aí Pedro falou, vocês estão ansiosos? Lança. O que é lançar? É jogar. Ah, não vou jogar não, essa aqui eu não vou jogar. Entendeu? É jogar. Mas está vendo porque foi dirigida para a diaconisa? Já fez assim para pegar. Está a isca. Você está entendendo? Por quê? É isso. Lança ansiedade. Pastor, mas está pesado. Está pesado porque você quer, está pesado porque eu quero, porque eu não estou fazendo uma regrinha fácil que Jesus disse para mim e para você. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Mateus 11:28. Ou seja, vamos trocar. Porque é necessário para essa caminhada eu ter o quê? Primeira coisa, fé. Fé é a semente da nossa vida espiritual. Com ela a gente é salvo. E nos relacionamos com o Senhor e agradamos ao Senhor. E de fato, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É fé. Você tem que crer, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Ó, irmãos, Deus faz? Faz. No tempo dele? No tempo dele. E você tem que falar. Eu não vou pegar meus 40 anos de crente. Se cada vez que eu falasse, Deus vai fazer, eu ganhasse R$2. R$2. Desde 40 anos atrás até hoje. Os mesmos R$2. Irmãos, eu estava bilionário. Mas Deus não me chamou para ser bilionário. Deus me chamou para ser vencedor. Então eu e você que não fomos chamados para ser bilionário, mas ser vencedor, nós temos que falar o quê? Fala comigo. Deus vai fazer. Amém? Você crê? Então abra tua boca e diga, Deus vai fazer. Então no 3.
Está meio dividido o coral aí. Deus está fazendo mais rápido aqui, mais devagar ali, mas vamos ver se Ele consegue fazer para todo mundo. Última vez agora. 1, 2, 3. Pronto! Está resolvido! Então, já que Deus vai fazer, tenha disposição, vontade de você fazer a sua parte. Anda, filho, vamos! E objetivo, não saia dando tiro para tudo quanto é lado. Objetivo dentro da vontade de Deus. Por quê? Tudo que é de Deus soma e traz paz. Tudo que é de Deus soma e traz paz. Não está somando na tua vida? Não está te trazendo paz, segurança? Então não é de Deus. Ai, pastor, mas o que eu faço? Abra a mão, deixa Deus trabalhar. Resiliência, ou seja, mesmo que tenha dificuldade. Pastor, quebrei a cara. Não, irmão, você não quebrou a cara, Deus está te capacitando. Deus está dando condição para você aprender melhor a fazer. E faça. E tenha força. Força. É o mesmo que coragem para seguir em frente. Por quê? Porque a caminhada ela é longa. Em 2009, nos Jogos Mundiais, o Campeonato Mundial das Olimpíadas, o Usain Bolt fez 100 metros em 9,58 segundos. Mas Deus não chamou a gente para ser corredor de 100 metros. É maratona, é mais de 42 quilômetros. Ou seja, constante. Não sai desembestado nos projetos. Deixa Deus trabalhar, vai caminhando. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É uma música muito antiga. Equilibrado, sem excesso, sem extremismo. Numa comunhão bíblica com o Espírito Santo. E direcionado. Uma caminhada pautada na palavra. E deixa Deus fazer. Qual é o resultado disso? 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Os resultados são comunhão com Deus, colheita boa, bênção e vitória. Então hoje Santa Ceia é uma oportunidade de você retomar sua posição na caminhada. Então troca de roupa. Colocando a melhor para a caminhada. Ou seja, não carrega peso. Abra mão do que te pesa e do que te atrapalha. Entrega para o Senhor. E caminhe. Até ver o sol da justiça, que é o Senhor, brilhando diante de você.